Boa noite, queridos. Tudo bem? Nós vamos dar início agora ao nosso estudo bíblico de hoje, mas antes quero compartilhar com você um vídeo que a Suzana mandou para mim e fala dos cuidados que devemos ter nesses dias em que estamos enfrentando aí o coronavírus. Pois bem, quando a gente passa por esse período difícil, essa crise que a gente está passando por ela, dessa pandemia do coronavírus, é natural vir na cabeça da gente alguns questionamentos do tipo: por que Deus permite coisas assim? Se Deus é bom, por que Ele permite que a gente sofra? E diante de perguntas tão honestas como essa, vale a pena a gente olhar para a palavra de Deus e ver o que ela tem a nos dizer. Uma pergunta que eu estou dando como tema do estudo de hoje é exatamente esse: Deus é o autor do mal? Seria Ele o responsável pelo coronavírus? Vamos para a palavra. Quando a gente olha para a palavra de Deus, às vezes a gente se depara com alguns ensinos que passa a ideia para a gente que eles são contraditórios. Por exemplo, essa questão de que Deus ele é mau ou que ele faz alguma coisa má. Quando a gente olha para alguns textos bíblicos, como Isaías, no capítulo 45, versículo 7, a gente lê o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Inadvertidamente, você pode pegar um texto como esse e dizer: é a palavra de Deus que está confirmando de que o Senhor é aquele que cria as trevas, que faz a paz, mas também que cria o mal. E ele assina dizendo: eu, o Senhor, faço isso. Mas ainda existem outros textos que poderiam até reforçar esse pensamento, como, por exemplo, Jeremias, capítulo 18, versículo 11, que diz: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. E não para por aí, existem outros. Lamentações 3, versículo 38, diz assim: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Textos assim nos fazem pensar: será que o que a gente pensa a respeito de Deus, será que é isso mesmo? Será que Deus realmente ele só faz o que é bom? Será que o mal que vem sobre o mundo não é fruto de obra de Deus por algum motivo contra os seres humanos a quem ele criou? Mas olha, ainda existe um outro texto que reforça esse pensamento aparentemente. Ele está em Amós 3, versículo 6, que diz assim: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Observa que o profeta diz que todo mal que vem sobre a cidade vem porque o Senhor o faz. Todavia, cuidado, é preciso a gente, na hora de estudar uma doutrina, avaliar tudo que a Bíblia diz a respeito daquilo. Por isso, eu te convido a olhar o outro lado que às vezes a gente não está percebendo. O lado de que Deus é bom e de que não há trevas nenhum nele. Observa alguns textos que reforçam esse ensino. 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma.
parece contraditório com o ensino de que Deus é que faz o mal. E esse texto vem dizendo que não há nele treva alguma. Mas existem outros textos que reforçam a bondade de Deus. Você pode ver em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, em que nos ensina que Deus não pode nem mesmo ver o mal. Leamos. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Observa que o profeta ele questiona a postura de Deus, mas ele diz que o Senhor é tão puro que ele não pode nem mesmo ver o mal. Mas ainda existem outros textos confirmando a bondade de Deus. Você pode conferir comigo em Tiago 1,13, que diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Observa que Deus não tenta ninguém e ninguém pode dizer que ao ser tentado está sendo tentado por Deus. E nem o próprio Deus pode ser tentado, muito menos pelo mal. Bom, então seriam esses dois ensinos contraditórios? Em primeiro lugar, a gente leu aqui e percebemos por vários textos que Deus forma a luz e ele cria as trevas. Mas em contraponto você encontra outros textos que diz que Deus é bom e que não há nele mal, trevas nenhuma. Então qual seria a solução? É preciso olhar para a palavra, analisar todo o texto bíblico para a gente chegar a uma conclusão. E é o que eu convido você a fazer nesse momento. Primeiro, Deus é moralmente perfeito. Em Deuteronômio 32:4, vai nos ensinar a respeito disso, dizendo: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Ou seja, para a gente começar a entender essa problemática que nós temos aqui, esses ensinos que aparentemente são contraditórios, você precisa entender, em primeiro lugar, que Deus é justo e tudo que ele faz é correto, até o mal. Então, segura um pouco e vamos entender isso. Eu quero reforçar esse pensamento com outro texto que diz o seguinte, Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quero pegar esse segundo ponto que diz, o vosso Pai Celeste é perfeito. Então Deus é perfeito, Deus é justo, ele pratica justiça e não há nele mal algum. Mas, para entendermos isso, esse tem que ser o nosso ponto de partida. Deus é justo, Deus é perfeito. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a justiça de Deus exige que ele puna o pecado. E isso nós podemos reforçar com textos como Mateus capítulo 25, versículo 41, que diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Observa que Deus há de praticar justiça contra aqueles que o abandonam, contra aqueles que se viram contra ele, ou viram as costas para ele, ou apenas age com indiferença em relação ao próprio Deus. Deus é justo, e por ser justo, ele pratica justiça em todo o tempo, ele precisa fazer isso. Mas a gente ainda tem outro texto, em Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15, reforça o ato de Deus ser um Deus justo e ter que praticar justiça. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que estavam neles. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.
Observe que a justiça de Deus se aplica a nossos dias, mas ela também será aplicada até no juízo final, quando Deus reunirá todas as pessoas próximo de si e ele então julgará um por um. E a Bíblia diz aqui que Deus fará justiça. Mas entenda, Deus é justo e por ser justo ele tem que praticar a justiça. Mas a gente está construindo uma resposta para a nossa questão. E o próximo passo é observar e entender o contexto em que os textos que nós citamos no primeiro momento foram aqui escritos. Por exemplo, observe o contexto. Entenda a palavra mal usada na Bíblia quando se refere a Deus. O contexto mostra que a palavra mal que aparece no texto seria melhor traduzida como sofrimento, calamidade ou desgraça, como algumas versões o fazem. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém. Assim se diz que Deus é o autor do mal, no sentido de aplicar punição às pessoas más, e não no sentido de que ele é uma pessoa má. Explicando melhor, a justiça de Deus, quando é aplicada, ela pode causar dor e sofrimento. E é nesse sentido que o texto está dizendo que Deus causa o mal, ou seja, causa a dor, causa o sofrimento. Não de que Deus ele pratica o mal no sentido de pecado, de desvio de caráter. Não, o mal que Deus pratica é a dor e o sofrimento que causa nas pessoas quando ele aplica a sua justiça. Por exemplo, Hebreus 12, 11 nos explica isso de uma forma muito clara. Diz assim: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Entenda, o mal que é causado aqui é a tristeza, o sofrimento, a dor que é causado quando Deus disciplina alguém, quando ele aplica a sua justiça a alguém, visando o bem da própria pessoa. Quando se diz que Deus cria o mal, ou seja, ele disciplina e causa a dor necessária para a correção naqueles que ele os tem como sendo seus filhos. Uma outra coisa que devemos destacar é que Deus, ele permite o mal e o pecado, mas ele jamais o promove. A gente vê isso, por exemplo, no caso de José do Egito, quando depois de perdoar os irmãos, foi uma expressão dele que mostra que os irmãos até intentaram o mal contra José, mas Deus usou o mal e tornou aquilo em bem. Deus não foi o autor da maldade dos irmãos de José. Ele permitiu, mas Deus mesmo não pecou. Deus mesmo não fez nenhum mal a José. Leia comigo Gênesis 50, versículo 20, que diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quando a gente olha para uma pandemia como essa, a gente fica perguntando, mas por que Deus está fazendo isso com o povo? Não é Deus que criou o mal, a doença. Não, isso foi um resultado do pecado dos próprios homens. E entenda, Deus não providenciou ou criou esse mal contra nós. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que ele criou foi um meio em que de livrarmos de todo e qualquer mal. Ele nos prometeu um mundo completamente novo, onde nós não passaremos por mais nenhuma dessas tristezas. Apocalipse 21, versículo de 1 a 7, fala da promessa de Deus, do que ele tem reservado para nós. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida.
o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Entenda, a promessa de Deus é que um dia nós vamos nos livrar de todo e qualquer sofrimento. Jamais passaremos de novo por uma pandemia, jamais sofreremos a dor de perder alguém, ou mesmo uma simples dor de cabeça. Tudo isso um dia será apenas história, porque se cremos no Senhor, Ele está fazendo novas todas as coisas, é o que Ele diz. Ele está criando um mundo novo, onde nos levará para estar com Ele. E aí sim estaremos para sempre, longe de toda e qualquer dor e sofrimento. Nós temos que passar por isso, como consequência dos nossos pecados, como consequência desde os pecados dos nossos primeiros pais. Foi o pecado de Adão e Eva que trouxe todo o sofrimento para a nossa vida. E ali, a partir dali, todos nós, como pecadores, nós fazemos coisas que não deveriam, e isso acaba trazendo muita dor e sofrimento. A gente pode estar se perguntando, aquela pergunta que fizemos lá no início, seria Deus o responsável pelo coronavírus? A resposta é não, definitivamente não. Essa é mais uma das consequências do pecado, registrada em Gênesis 3, versículo 14 a 19. Leia comigo. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os ferimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Percebe de onde surgiu o sofrimento? Tanto a natureza, quanto os animais, quanto a mulher, o homem, o sofrimento vem como consequência do pecado. Mas esse não é a história final, isso não é o fim da história. Nós podemos nos arrepender, nos voltarmos para Deus, nos reconectar com o Senhor, buscar viver comprometido com Ele no nosso dia a dia e aguardar o futuro, o dia em que o Senhor voltará e nos levará para sempre, para estarmos com Ele. Aí sim, não haverá mais morte, dor, tristeza, sofrimento, pandemia, tudo isso será apenas um fato histórico, mas jamais participará novamente da nossa vida. Você já se comprometeu com Jesus? Que tal fazer isso agora se você ainda não fez? Eu quero encerrar esse estudo orando com vocês. Curve sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de conhecer a tua palavra, de ter certeza de que o Senhor não é mau em si. O Senhor pratica justiça que às vezes é vista por nós como algo ruim, porque causa tristeza e sofrimento. Mas nós entendemos que o Senhor é aquele que só faz o nosso bem. E o melhor deles, o Senhor preparou Jesus Cristo para morrer numa cruz por nós, oferecendo assim o preço do nosso pecado. Através de Jesus podemos nos reconciliar com o Senhor e morarmos com o Senhor na eternidade, onde o sofrimento não fará mais parte da nossa vida. Obrigado pela tua palavra, obrigado em nome de Jesus que falamos isso. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, querido, e reserve sempre um momento para estudar a palavra, para conversar com a sua família sobre ela e se fortalecer na fé. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.